Bom, como vai? Tudo bem? Espero que você esteja vivendo um momento bem bacana, bem gostoso, ok? É, Nessa encruzilhada religiosa que nós nos encontramos, aonde que temos que escolher entre o Jesus do sistema e o Jesus da Bíblia, ou até não escolher nenhum dos dois para poder seguir, é necessário que observemos, né, o conteúdo bíblico. O que está relatado ali? Como que foi relatado? O fato o suposto fato que aconteceu em dado momento. Na questão, por exemplo, da vinda de Jesus e do fim dos tempos, se nós observarmos o livro de Lucas, Lucas diz que essa pergunta não foi feita. A pergunta que foi feita foi a seguinte: que sinais precederão a destruição do templo? A pergunta foi simplesmente essa: que sinais precederão a destruição do templo? E segundo ele, Jesus trouxe diversos relatos a respeito dos sinais que precederiam a destruição do templo em 70. Entre elas, a revelação do versículo 12, onde ele disse que os discípulos dele seriam perseguidos e seriam levados às sinagogas e seriam mortos até. Então, Jesus disse que antes da destruição do templo, os discípulos dele seriam perseguidos e mortos. Seriam odiados. Seriam odiados por quem? Seriam odiados por todos os judeus, não todas as pessoas do mundo, por todos os judeus. Provavelmente porque Jesus havia discipulado eles para eles não se rebelarem contra o Império Romano. Então, aqueles 4 grupos ali que estavam em destaque, aqueles 4 grupos rebeldes, odiariam os discípulos por eles serem tolerantes ao Império Romano. É o mais provável é que isso tenha acontecido e o ódio tenha sido exatamente por isso, porque Jesus discipulou eles para eles não se levantarem contra o Império Romano. Então, você vê que Jesus não está revelando nada ali num contexto, por um contexto mundial. Está revelando as coisas ali para um contexto judaico. A pergunta é: que sinais precederão a destruição do templo? E a destruição de 70. Então não há assim embasamento para pegar isso e jogar isso num contexto mundial. Talvez, perdão da palavra aqui, que eu sou obrigado a usar, há uma neurose que coloca as pessoas na obrigatoriedade de pegar esse texto e esse contexto e trazer para si. Mas envolve outras coisas também, porque Jesus disse que os seus discípulos durariam uma só geração, seriam discípulos de uma só geração. Os discípulos não discipulariam outros discípulos. Se pegarmos a Bíblia, ou nós aceitamos o que os historiadores dizem, que o final de Marcos foi acrescentado, ou entramos em contradição. Porque no final de Marcos, Marcos diz: ide por todo mundo, pregar o evangelho a toda criatura, aquele que crer e for batizado será salvo, aquele que não crer será condenado. Certo? Mas comprovadamente, essa parte de Marcos foi acrescentada anos e anos depois. Porque se nós pegarmos elas, entramos em contradição com a própria Bíblia. Se afirmarmos que Jesus disse isso, entramos em contradição. Porque em Mateus 10, 23, ele não disse que antes que os seus discípulos visitassem a cidade de Israel, ele ia voltar? Porque em Mateus 24, 34, ele disse que não passaria aquela geração sem que todas essas desgraças aqui mencionadas acontecessem antes da destruição do templo em 70. Porque em Lucas, capítulo 16, no último versículo, ele não disse que muitos dos que ali estavam não morreriam antes que ele viesse, não experimentariam a morte até que ele viesse. Ele não disse para João que João ficaria vivo até que ele voltasse. Então Jesus preparou o seu discipulado por uma só geração. Sabemos hoje que o final de Marcos foi acrescentado, que Lucas e Mateus baseou no Evangelho de Marcos para escrever o seu e que acrescentou outras coisas que Marcos não tinha conhecimento que tivesse acontecido. Então entramos em contradição. E se nós pegarmos
por esse viés de que Jesus ele preparou uma só geração de discípulos, que não, os seus discípulos não foram instruídos a fazer outros discípulos, os discípulos que aí estão são falsos, são pessoas se auto-intitulando servos de Deus, discípulos de Deus, apóstolos de Deus, pastores de Deus, por simplesmente auto-intitulação. Eles não foram discipulados por alguém que foi discipulado por Jesus. Não houve esse discipulado sequencial. A pessoa simplesmente do nada acordou de manhã e falou: eu vou ser, a partir de hoje eu vou me intitular discípulo, vou me intitular apóstolo, vou me intitular pastor. E assim se sucedeu. Assim foi. Não houve um discipulado sequencial. Até mesmo porque, como já disse aqui, Jesus deixou claro que não haveria um discipulado sequencial. Era só aqueles 12 discípulos, era só aqueles 12 apóstolos que iam ser preparados para que pregasse o seu evangelho até a destruição do templo, onde começaria uma nova fase na história do povo de Israel. Então, levando, né, por esse viés, por esse entendimento de Lucas, tudo foi consumado na destruição do templo em 70. A base do evangelho de Jesus era preparar os judeus para aquela destruição que estava para acontecer em 70. Era prepará-los para um novo tempo que ia começar após a destruição daqueles rituais, né, mosaicos, aqueles rituais religiosos estabelecidos supostamente por Moisés. Então, temos que escolher. Nessa encruzilhada religiosa, né, temos que escolher. Ou abraçamos o Jesus de alguma instituição, já que são vários, né, podemos escolher aí entre um e abraçá-lo, ou abraçar o Jesus da Bíblia, que veio pregar simplesmente para uma geração. Ok? Eu espero que você tenha gostado desse vídeo. Espero que você deixe o seu like e espero que você se inscreva no canal. Ok? Um forte abraço para você.